Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é a versão para 2025, tutorial de como usar o Invis Paint, tutorial completo. Eu fiz ele ano passado e ele deu muito bom, só que nessa época o áudio ainda não estava como tá hoje em dia, né, que tá bem, muito mais melhor, e a qualidade também da gravação. E para compensar isso eu vou gravar ele de novo com a qualidade melhor e do jeito que eu edito hoje em dia. Eu espero que vocês gostem, né, caso vocês queiram ver o antigo, pode continuar vendo o antigo, mas se quiserem ver o atualizado com áudio melhor, fiquem aqui nesse vídeo. Entrando aqui no Invis Paint, nós temos aqui a nossa tela inicial e clicando aqui na minha galeria, a gente entra e aqui uns spoilers eu vou tentar borrar. Aqui nesse sinalzinho de mais a gente clica e a gente tem os tamanhos de tela, que dependendo do tamanho que você coloca vai ver a qualidade, se você quer em 1K, 2K. E a gente tem aqui uns projetos prontos e vai descendo aqui o formato de folha e aqui no finalzinho de animação, só que eu vou falar um pouco mais sobre o negócio de animação no final. A gente vai pegar aqui, deixa eu ver, esse aqui. É um projeto do tamanho pequeno. Pronto, a partir desse a gente agora vai clicar nesse sinalzinho que parece uma fotinha. Nele a gente tem muitos materiais e a gente pode até usar eles para fazer tracing, para fazer textura de parede e muitas outras coisas. Você vai botando do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. Você pode até ficar picando com a opacidade da camada também. E você pode usar assim, use sua criatividade para poder explorar cada um desses materiais. Se eu não tiver enganado, alguns são prêmios e outros são de graça. Só que eu não sei dizer se ainda tem isso, porque eu olhei pouco aqui. Eu não uso muito, sabe? Mas aqui tem muitas opções que vocês podem aí usar livremente. Agora nós vamos aqui nessas réguas, esse símbolo de régua, e nós temos várias réguas. Desde a régua normal, que você pode mexer ela, desde o círculo, elipse, essa aqui radial também. Temos essas outras aqui que são na parte de baixo, que tem tipo a régua de simetria, que ela é interessante de usar. Tem essas aqui também, que também são de simetrias, mas tem mais pontos de fuga e tal. Tipo, é legal usar elas pra colocar alguns efeitos, até mesmo, sei lá, você colocar um detalhezinho muito pequenininho. Você pode usar essa régua aí só pra dar aquele brilho, né? Tem essa aqui também que é de perspectiva, que eu não costumo usar muito ela, mas se você quiser usar ela pra fazer uma perspectiva até mesmo de um chão no telhado, pode ser útil. E tem essa aqui também, que ela é muito mais complexa e complicada, tanto que eu não sei nem mexer nela. Mas ela também pode ser muito útil pra você desenhar cômodos dos cenários com ela. Porque ela tem aquela ferramentazinha de ponto de fuga que você escolhe. E fica até interessante, né? Aqui nessa mãozinha a gente tem o estabilizador. Normalmente ele vem desligado, desse jeito. Aí você pode vir e colocar na numeração que quiser. Eu costumo deixar no máximo. E o traço fica muito mais estável. Você pode até ligar a força do desvanecer, o traço fica ainda mais suave. Dependendo do pincel também. Aqui também nós temos algumas forminhas pré-prontas que você, dependendo do pincel que estiver usando, elas ficam mais boas. Eu costumo usar o pincel de feltro porque ele fica mais bom acabamento. Você vai aí usando do jeito que você quiser, testando formas e tal. Eu acho muito útil. Inclusive essa aqui de pontinhos, que você vai fazendo vários pontinhos, seguindo do jeito que quiser e no final elas são ok. Também tem essa parte de atalhos que você tem remover a área de seleção, inverter a área de seleção, eliminar a camada. Tem muitas opções aqui de atalhos. Tipo, essa aqui de eliminar a camada. Você faz outra coisa e na camada que você tiver, você clica aí e elimina a camada. E elimina e tal. Até mesmo copiar e colar, selecionar e tal. É muito útil pra você ficar usando. Dá pra fazer isso de outras formas. Só que por aqui é um atalho mais simplesinho, sabe? Aqui nessa opção nós temos a janela de referência. Que se você ligar ela, você pode ter uma janela de referência. Vou tentar aqui ajustar aqui um pouquinho, porque tá muito bagunçado. Pronto. Desse jeito aqui a gente vai ajustando e a gente pode colocar algumas referências, até mesmo pra pegar as cores do desenho. Eu tô usando o celular deitado, mas eu não desenho com o celular deitado, que é só pra poder gravar tutorial. Mas você pode usar isso assim de várias formas. Tem também a grelha, que você vai deixar o desenho todo cheio de quadradinhos e você pode até ajustar também, porque ela tem configurações, né? Vou ajeitar aqui pra ficar melhor de ver. Você pode ir aqui mudando as configurações, como se fosse um grid, sabe? E fica muito legal pra você usar. Se você quiser fazer um grid mesmo. Tem aqui também um manuscrito de mangá, que é tipo como se fosse ele fica bem delimitado os espaços onde você pode desenhar, como os mangakais usam, aquela folha especial. Também a gente tem aqui a opção de deixar o traço suave ou deixar ele pixelado, pra quem desenha arte pixel, né? Você vai fazendo lá e no final coloca em pixelado. Mas eu acho que tem algum pincel aqui no Invis Paint que ele serve
também pra fazer em pixel, só que eu não sei qual é. Mas se eu achar depois da gravação do vídeo, eu vou colocar aqui o QR Code dele pra vocês verem. Agora nós vamos aqui na opção das camadas. Dizer pra que eu vou riscar uma coisinha e a gente vem e tem a opção de clonar o layer. Você duplica a camada. Você também pode adicionar aqui no X uma camada limpa. Você também pode ligar o modo cortando. Tipo, uma camada assim, você liga o cortando e vai riscando, né? Se você tirar o cortando fica assim, se você colocar fica assim. Você também tem aquela opção lá de, por exemplo, eu vou inverter o desenho. Se você, tipo, inverter de um lado vai ficar... Agora, eu vou colocar aqui um exemplo. Tá tudo uma camada separada. Se você inverter desse lado, inverte tudo. Mas se você inverter do outro lado, só inverte a camada que você tá. Dá pra entender, né? Aí, por exemplo, aqui nesse ícone, a gente consegue mover o tamanho, mudar o tamanho. Tem essa opção aqui também de deixar no efeito negativo. Aqui também nós podemos usar o modo de mistura, sobrepor, iluminação, saturação e tal. Você vai brincando aí com o seu desenho. É bom usar, porque do início, quando eu comecei a usar o Illustrator Paint, eu não sabia de nada disso. Então é bom você saber logo de cara que essas camadas são pra você ficar jogando com as luzes e tal, com os efeitos, que é muito útil. Mas era muito desenho. Agora a gente vai aqui no xizinho, na câmerazinha, pegar um exemplo. Que é a câmerazinha, a gente vai pra galeria e a gente exporta qualquer arquivo que tiver na galeria. Bom, vamos usar aqui esse desenho que foi de ano novo como exemplo. E tipo, eu dupliquei a camada e coloquei a camada acima dele com um efeito. Aí a gente vai brincando, né, com os efeitos. Vou colocar aqui o desenho pro lado. E ver que cada filtro vai deixando diferente, né? Cada modo de mistura. Eu vou deixar nesse aqui porque fica bonito. A gente pode até ficar diminuindo a opacidade também. E já viu a diferença, né? Aqui nesse símbolozinho que parece um download, a gente junta. Caso você queira juntar o desenho. Agora a gente vem aqui na opção de... Nessa primeira opção aqui. Clicando no pincel 2 vezes. A gente tem essas opções aqui, né? Que a gente pode ficar modificando o desenho do jeito que a gente quiser. Aqui a varia mais, que ela, você clica nela e ela seleciona tudo. Você pode fazer o que quiser, desde apagar a seleção selecionada. Você pode até... Mano, tem muitas opções aqui. A varia é muito útil. O laço também é igual, só que o laço é mais específico. Você seleciona a parte que você quer e você vai jogar ela pro canto que você quiser. Aqui nós temos os filtros, né? Tem tutorial no canal sobre filtros, eu não sei se eu vou atualizar ele. Mas os filtros basicamente também são um modo de mistura que você vai usando eles pra deixar o seu desenho mais bonito. Aqui nos pincéis também nós temos tutorial sobre pincéis. Mas você tem aqui muitas opções de graça e alguns personalizados que se você clicar aqui nesses 3 pontinhos você vai poder importar um pincel da galeria. É só você pesquisar em qualquer lugar, seja no Google, mas eu recomendo o Pinterest, QR Code Paint bruxa. Ou só o QR Code Paint, vai ter vários pincéis lá. Você baixa eles, você entra no aplicativo, você clica nesses 3 pontinhos, importar pincel e pronto, o pincel vai estar lá funcionando. Alguns que não funcionam porque o QR Code é inválido ou o QR Code é falso, né? Como acontece às vezes. Na borracha aqui também é a mesma coisa. Você tem várias opções de borracha aqui. Aqui é a ferramenta de borrão. Aqui é a ferramenta de desfoque. Aqui é a opção caneta especial, né? E essa aqui dissolve, essa aqui engole, essa aqui aumenta. E essa aqui dá uma suavizada. E essa aqui desfaz tudo que a gente fez anteriormente. É muito útil. Aqui é o balde de tinta. Ele é um balde de tinta, né? Não tem muito o que falar. Você pode mudar um pouquinho das configurações dele. Pra ser mais forte ou menos forte. Pra cobrir mais ou menos. Esse vetor aqui eu nunca usei, então eu não sei pra que é. Aqui é a ferramenta de texto, que você coloca o texto que você quiser. Você tem um tipo de letra, você tem várias configurações aqui pra você ir mudando o texto e tal. Também é muito boa essa ferramenta. Agora que nós temos essa ferramenta de moldura. Você praticamente adiciona uma moldura e faz como fosse um quadro de mangá. É muito boa também. Conta-gotas é o conta-gotas. E aqui nós temos os atalhozinhos pra mudar o tamanho da tela, caso você queira mudar o tamanho do seu projeto depois que você entra no projeto. Você pode fazer essas mudanças, tipo redimensionar, cortar, girar para um lado, girar para o outro, alterar o tamanho da tela mesmo, que você clica, né, e vai lá mudar os parâmetros e tal. Mas enfim. Bom, agora aqui nessa parte a gente vai, por exemplo, se você sair do aplicativo, tentar sair no caso, né, sem fechar, porque você tem que confirmar. Antes de confirmar, né, quem volta para a galeria, você tem a opção de guardar a foto. Aqui nós temos o formato JPEG,
e o formato PNG, que você inclusive pode salvar em PNG transparente, né, se seu desenho não tiver fundo. Tem até para aplicar um pouco da super resolução, que eu acho que eu não uso normalmente a super resolução no aplicativo, porque se eu quiser melhorar a qualidade do meu desenho, depois que eu importo tudo para a galeria, exporto no caso, eu vou em um outro aplicativo que melhora a qualidade e tal. Mas normalmente eu não preciso, porque eu já faço os desenhos num tamanho legal. Aí agora a gente vai para a parte da animação. Aqui na parte da animação, praticamente tudo que eu falei anteriormente serve para cá. A única exceção é que aqui nesse xizinho, nós podemos adicionar vários quadros, fazer, né, tipo, frame a frame, dar o play e fica movimentando. E cada frame tem sua camada e tal, com tudo que eu expliquei anteriormente sobre a camada, você pode fazer aqui na animação. E nessa parte do Abyss Paint é muito bom, porque você consegue ter um cuidado separado com cada camada. Não fica refém de tudo junto. Claro, vai pesar mais ainda o seu projeto, só que pelo menos você tem um detalhe a mais. E aqui tem as configurações da animação. E a mesma coisa aqui na parte de salvar, você pode salvar como um vídeo animado. Obviamente, para salvar sem marcar nada, tem que ser pago. Você também consegue salvar o frame que você tá. Por exemplo, se você fez uma animação e gostou muito de alguma parte do desenho, você pode só salvar aquela parte lá como PNG e JPEG. Também é muito bom. Eu vou sair agora do projeto, vou pagar porque eu não pretendo fazer uma animação. Você já tá vendo aqui nessa parte quando a gente clica, né, nesses 3 pontinhos no desenho, você tem a opção de eliminar, duplicar, guardar foto, guardar lapso de tempo e de outras 2 opções. Para guardar o lapso de tempo, você tem até 300 segundos para guardar, que eu acho que são 5 minutos no total. Até na opção de guardar foto também, você pode fazer aquela mesma coisa lá dentro, que é PNG e JPEG, só que só não dá para poder salvar em PNG transparente. Aqui, tem que ser por dentro. Aqui também, nessa opção de tipo de vídeo, a gente consegue ver que tá em fixação. Se a gente mudar essa opção e dar um OK, você consegue ver tudo que a gente usou no decorrer do desenho, né? No decorrer que a gente fez tudo. Aí se você tirar e colocar nessa segunda opção sem janela, você também vê tudo, só que você não vê a gente abrindo camada e fazendo as coisas. E ver fixação, você só vê mesmo o projeto do desenho normal, sem que ele fique se mexendo para um lado e pro outro. Que normalmente o pessoal usa para exportar, eu também. Mas é isso, gente, o tutorial foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Ele foi um tutorial mais atualizado. Eu acho que eu consegui dar mais informação precisa e também eu consegui falar melhor, né? Se comparar com o áudio do vídeo passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário, deixa seu like. E é isso.